pelo convite, pastora Nadir, pastora Lívia, muito obrigada. Acho que faz mais ou menos um ano, 2 anos já, né? Que nós nos conhecemos lá em Santo André também, né? Na igreja de Camilópolis ali. E foi no dia que eu fui fazer uma palestra para as mulheres. E a gente entende todo esse propósito do Senhor, né? Ele vai fazendo conexões. Naquele dia a gente pôde conversar um pouquinho. E como é bom a gente estar aqui no corpo de Cristo, né? Como a André falou, né? Nós sabemos que aqui nós vivemos em casas separadas, mas nós viveremos todos, né, num único lugar, todos juntos. Aleluia. E ansiamos por esse dia chegar. E hoje eu quis dividir aqui com vocês. Então eu sou psicóloga, né, as funções ali, né? Mas acima de tudo, né, sou filha do Senhor. E a única coisa que eu creio aqui que eu tenho é a própria palavra do Senhor, né? Tudo aquilo que nós temos, que nós fazemos, muitas vezes aquilo que nós estudamos, aquilo não representa quem a gente é. Tudo isso pode ser tirado da gente, mas quem nós somos em Cristo, isso não pode ser tirado. E quando eu conversei com a Dai para poder trazer aqui uma palavra, uma palestra, eu sempre tento atrelar muito essa parte da psicologia com a própria palavra de Deus, porque eu acho que quando a gente consegue entender essas duas coisas, né, a gente consegue fechar exatamente qualquer brecha, qualquer parte ali que pode estar atuando no ser humano, né? Eu vejo que nós temos a nossa parte espiritual, mas nós temos algo que também age aqui nas nossas mentes, no mundo físico, na nossa sociedade, nas nossas relações, né? Então nós precisamos exatamente caminhar juntos nesse sentido, e eu creio que é isso que o Senhor fala para nós fazermos. E eu queria iniciar aqui lendo Efésios 2, versículo 10. Fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Então, quando nós vemos aqui em Efésios, aqui mesmo que fala, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Então, quando nós falamos aqui, o Senhor ele já nos preparou para isso. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou com um propósito. Quando nós falamos sobre a criação, então nós vemos lá o Senhor criando o ser humano, e Ele nos criou para que a gente pudesse realmente nos conectar com Ele. A nossa vida era para ser somente servir a Ele, adorar a Ele. Foi isso que Ele já preparou. Então a nossa estrutura, até mesmo física, era exatamente para quê? Para que a gente se relacionasse com Ele. Esse corpo que nós recebemos, ele é perfeito para a relação com o Senhor. Então Ele fez tudo exatamente para que a gente vivesse ali no Jardim do Éden e se alimentasse simplesmente ali de tudo aquilo que Ele nos desse naquele local. E emocionalmente era para que a gente também se alimentasse emocionalmente somente daquilo que vinha do próprio Espírito. Ou seja, quais são os frutos do Espírito, né? Então, amor, bondade, amabilidade. Então a gente só ia se relacionar com isso. O nosso corpo foi feito para isso. A nossa alma foi feita para isso. Mas com a entrada do pecado, o que aconteceu? A primeira coisa, nós saímos do Éden. E então passamos a não mais nos alimentarmos somente daquilo que tinha naquele jardim, mas passamos então a nos alimentarmos daquilo que nós plantávamos, né? Porque essa daí passou a ser uma das funções do homem. E na parte emocional, nós não tínhamos mais como nos alimentarmos somente daquela nossa relação com o Espírito Santo. E então passamos a ter essa relação entre nós. E ali, com a entrada do pecado, o que acontece? Então nós começamos a nos alimentar de raiva, de ira,
de ciúmes, de inveja. E o nosso corpo, ele não foi preparado para isso, né? O nosso corpo, ele foi preparado para viver no Éden. Mas o Senhor, ele não mudou o nosso corpo. Ele não fala que o nosso corpo foi transformado quando Adão e Eva foram expulsos. O corpo continua sendo o mesmo, a nossa estrutura continua sendo a mesma. Mas hoje habitamos num lugar onde é do maligno, né? Fala que o mundo jaz no maligno. Então nós habitamos aqui nesse lugar. Então é a mesma coisa de você comprar, vamos supor, uma máquina que ela tem aqui, ali para ela funcionar, você tem que colocar um óleo para ela funcionar, e de repente, naquele momento você não tem, você começa a colocar água. Pode ser que no momento, até de repente ela funcione pela memória, mas vai chegar um momento que ela não vai mais funcionar. Ela vai começar a dar problema, porque ela não foi feita para funcionar daquela forma. Assim somos nós também, né? Nós não fomos feitos para nos alimentarmos emocionalmente com ira, com raiva, com contenda, com divisão, com facção, mas é isso que nós convivemos todos os dias. E a partir do momento, assim como se fosse uma máquina, ela ia apresentar algum tipo de problema, nós também apresentamos alguns tipos de problema quando não nos alimentamos com aquilo que fomos feitos, né? Quais são os tipos de problema que muitas vezes nós apresentamos? Podemos manifestar doenças físicas, né? Hoje, eu sou psicóloga, eu tenho uma especialização em psicossomática e psico-oncologia. Então eu trabalho muito com pessoas ou famílias até de pessoas que tiveram questões oncológicas, né, ali na família. A gente vai trabalhando essa questão emocional. E como nós vemos o impacto das emoções no nosso corpo físico. E quando, obviamente, né, eu fui estudando, eu fui vendo as maravilhas do Senhor, porque quando a gente fala que o Senhor formou o homem do pó da terra, e Ele criou ali, parece que às vezes dá uma impressão que foi uma coisa tão rápida, né? Não parece que de alguma forma ali ele nos criou. Mas na verdade, cada parte do nosso corpo até tem uma função ali específica, representa até uma emoção específica. Então às vezes até uma dor, alguma coisa que nós sentimos, muitas vezes vem de alguma emoção interna que está sendo muitas vezes ali revelada até externamente. Mas Vanessa, o que isso tem a ver até com a nossa identidade, né? Quando eu estou trazendo isso daqui para vocês. Mas por quê? Nós que estamos aqui, né, com uma família em Cristo, parece que aqueles que se convertem, então os problemas acabam, né? Parece que as pessoas que vêm, é isso que muitas vezes elas esperam, até mesmo da gente. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito, e acho que grande parte das minhas pacientes, das pessoas que eu atendo são cristãs, mas uma coisa que eu percebo muito é que, principalmente quando elas se convertem, ou mesmo quando elas começam a entender a verdade ali do Evangelho, ou começam a ter que abrir mão daquilo que elas faziam antes, a primeira coisa que elas falam assim: Vanessa, sabe o que eu queria? Era saber quem realmente eu sou. Porque a hora que eu tenho que abrir mão de coisas talvez que eu faça, muitas vezes eu não sei agora quem eu sou. Quem eu sou? Né? Muitas vezes a gente vai tirando ali algumas questões que vão acontecendo e a pessoa fala assim: Vanessa, eu não sei quem eu sou. E eu fui observando uma vez uma pergunta dessa, outra vez, e eu falei: opa, peraí, talvez estamos com um problema de identidade. Por quê? A identidade, ela é realmente quem nós somos. Mas será que todo mundo que está aqui sabe exatamente quem é? Se de repente viesse essa pergunta e alguém chegasse ali na frente de vocês e falasse assim: se você pudesse me falar quem você é, pensem aí talvez o que vocês responderiam.
né? Muitos podem falar: eu sou mãe, eu sou, pode falar uma profissão, né? Às vezes aquelas pessoas que trabalham há muitos anos com uma determinada profissão, elas se veem sendo aquilo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou filho. Muitas vezes a nossa identidade é muito pelo que nós fazemos, né? Eu posso ser avó, eu sou uma amiga, eu sou uma pastora, eu sou uma presbítera. Nós falamos muito sobre o eu sou. E a gente acredita que a nossa identidade muitas vezes está nisso. Só que o que acontece? Tudo isso pode nos tornar reféns. Por quê? Eu sou mãe. Assim como Jó, ele era pai. E ele amava muito os filhos dele. E fala que ele, né, por amor ali, ele até orava pedindo perdão pelos pecados que os filhos nem tinham cometido. Ou seja, ali mostra o tanto que ele amava, né, que ele não queria perder. Mas olha só, ele perdeu. Os filhos dele, todos, de uma única vez, faleceram. E ele continuava então sendo pai? Ele foi pai, mas ele não tinha mais aquele objeto. Se eu falo, eu sou psicóloga, mas vamos supor que eu criei toda a minha identidade, o sonho da minha vida, mas amanhã, de repente, acontece alguma coisa que eu não posso mais atuar na minha profissão, né? Vamos supor que de repente eu posso ter um problema aqui nas cordas vocais, não consigo mais falar, tenho que fazer um repouso. O que será? Então eu vou falar, quem é a Vanessa? Se isso for tirado de mim. Eu sou pastora, eu sou pastora. Mas e se por algum problema, alguma questão a igreja precisa fechar e eu preciso deixar naquele momento de exercer aquela função? Como eu me sentiria? Será que de repente eu trabalho há muitos anos num determinado lugar e aquele lugar de repente me manda embora? Quem será que eu sou? E é o que muitas vezes a gente acaba vendo. Muitas pessoas às vezes trabalham muitos anos num determinado lugar e aquela empresa às vezes manda embora e essa pessoa ela fica perdida. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais, de repente, uma esposa que de repente é abandonada pelo seu marido. Às vezes pode ser por um falecimento ou pode ser por uma escolha. De repente, muitas vezes ela fala, o que vai ser de mim agora? Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Então, quando nós falamos sobre a nossa identidade, talvez nós, os cristãos mesmo, muitas vezes nós colocamos a nossa identidade em coisas, em situações, em cargos, em funções, até mesmo nos nossos dons. Porque às vezes algo que nós fazemos ali, que é um dom que Deus nos deu, muitas vezes eu me identifico com aquele dom. Mas e se em um determinado momento da minha vida eu possa não exercer aquele dom? Será que eu ainda vou me sentir filho? Então, quando eu digo que muitas vezes quando nós atrelamos a nossa identidade, ou às funções, ou a um trabalho, ou a uma pessoa, pode ser que de alguma forma nós nos tornamos reféns, ou seja, nós não estamos totalmente livres. E o Senhor, Ele nos chama sempre para uma vida em liberdade. É uma vida total em liberdade. E também Ele não quer que os próprios filhos não caiam nesse engano. Quantas vezes nós aqui podemos de repente estar sendo enganados nisso? Aonde será que está o nosso verdadeiro coração? E quando a gente fala sobre identidade, a
gente fala muito isso na psicologia, né? E identidade, para a psicologia, então, é realmente sobre quem nós somos. Até quando a gente fala um documento de identidade, cada um aqui tem um número, que é único. Então, você entende que é sobre quem você é, né? Então, a gente fala, é o seu documento de identidade, onde você vai ser identificado. E como que nós nos entendemos como uma pessoa? Então, aqui na psicologia, nós temos várias pessoas que contribuíram muito para a psicologia, né? Para a psicanálise. Eu, particularmente, sou psicóloga, mas sigo na linha da psicanálise, né? Igual a Dai também. Então, é algo que realmente a gente vai entendendo, e eu sempre vi que isso se aproxima muito da palavra. Mas na psicanálise, eles falam que a nossa construção de identidade, ela está muito relacionada ao outro. Ou seja, vamos supor que nasceu um bebezinho. Aquele bebê, quando nasce, ele não sabe ainda quem ele é, ele ainda não consegue ter a consciência. Como que ele sabe que ele é uma outra pessoa? Então Deus, né, na maravilhosa sabedoria dele, quando a mãe então coloca aquele bebê aqui para amamentar e ela está olhando para ele, ele fica numa posição onde ela olha para ele e ele olha para ela. Seja amamentando através do seio ou de uma mamadeira, não importa, a posição ela é sempre a mesma. E ela é uma posição onde é permitido que a mãe ela olhe diretamente para o bebê e o bebê olhe também para aquela mãe. E naquele momento aquele bebê está sendo alimentado, ou seja, ele começa a olhar para aquela pessoa, ele está sendo alimentado e ele começa a entender, quando ele percebe que tem alguém olhando para ele, é quando ele começa a se tornar pessoa, quando ele começa a se identificar como uma pessoa, né? Porque, gente, não é horrível quando você está num lugar e parece que você está passando despercebido? Não é quando você está num lugar assim, você fala, meu Deus, imagina se você chega aqui e ninguém te cumprimenta. E todo mundo finge que você não existe. Então as pessoas passam direto ali e fingem que você não existe. A gente não se sente mal com isso? Você fala, nossa, parece que ninguém está me vendo. Porque ninguém está me vendo como pessoa. Então, se nós temos isso, é porque nós trazemos isso. Eu só sei que eu realmente estou num lugar quando as pessoas chegam até mim e me cumprimentam. Me dá aquela sensação de que eu estou naquele lugar, que eu pertenço àquele lugar. Se você chegar aqui, ninguém olhar na sua cara, ninguém cumprimentar, você vai continuar estando aqui? Vai. Você está aqui como pessoa, você vai poder sentar, ninguém vai te expulsar. Né? Você não vai perder aquilo que você tem a liberdade, você vai sentar, mas nem todo mundo está fingindo que não te vê. A pessoa precisa estar num nível emocional muito alto, no sentido de falar assim, eu não ligo, ninguém me vê, eu sei que eu estou aqui, eu estou no meu lugar, mas não é difícil. A todo momento nós desejamos ser vistos como pessoa. Essa é a nossa identidade, quem nós somos. Então a construção dessa identidade, ela começa no núcleo da nossa família. Então, principalmente ali com aquela troca primeiro, né? Então eu começo a me identificar. Depois aquele bebê, provavelmente vocês já devem ter visto cenas assim, quando o bebê ele começa a se olhar no espelho, ele aprende a se olhar no espelho, é a coisa mais linda, né? Porque o bebê ele vai se olhar no espelho, ele começa a beijar o espelho, né? E ele chega assim para o espelho e a gente fala, nossa, que bonito. Só que depois esse mesmo bebê, quando ele cresce, às vezes está na adolescência, passa pelo espelho, não quer nem se olhar porque se acha horrível, né? Fala, ai, que horror. Ou tem uma coisa que eu acho muito engraçado quando acontece, eu atendo quase todos os meus pacientes online, pelo vídeo. Né? E então, normalmente o que acontece? A única hora, às vezes, do dia que elas vão parar para se ver é quando elas abrem a câmera para fazer a sessão de terapia. E daí, quase sempre, quando elas
Elas abrem a câmera e elas falam: ai, Vanessa, pelo amor de Deus, olha como é que está o meu cabelo aqui. Porque elas não param para se ver, elas não param para se admirar, elas não param para se olhar. Elas acordam, já vão fazendo tudo o que precisa fazer e não se veem. Elas, naquele momento ali, é uma horinha que elas têm que abrir aquela câmera, que elas vão olhar e falam: ai, Vanessa, meu Deus, olha como é que eu estou descabelada, tá? Mas por quê? Né? Nós precisamos ali do outro para criar a nossa identidade. Na verdade, a criação da nossa identidade, ela está no Senhor. Era para que nós fôssemos olhados primeiramente pelo Senhor. Dessa mesma forma que uma mãe olha para o bebê e ali o bebê entende que ele se torna uma pessoa, assim também é com o Senhor. Até aqui fala que o sujeito ele é constituído pelo olhar do outro. Então aqui, né, na psicologia fala que o sujeito se constitui na linguagem e pelo olhar do outro, ou seja, por aquilo que o outro fala e pela forma como o outro vê. Então muitas vezes eu acho que eu sei quem eu sou por aquilo que o outro trouxe para mim, pela forma como o outro me viu, pela forma como o outro falou comigo. E isso pode ser bom ou não, depende do lugar onde nós fomos inseridos. Nem sempre nós teremos pessoas que talvez tenham nos olhado de uma forma amorosa, com palavras carinhosas, né? Cada pessoa ali vai olhar, e a própria palavra fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz; se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, e quão grandes trevas serão. Ou seja, se eu estou mal e eu estou olhando para aquela pessoa, eu vou simplesmente me relacionar com aquela pessoa da forma até como eu olho, como eu sou. Então, se tem um bebê, se tem uma criança e eu começo a falar sobre aquela criança, sobre aquele bebê de uma forma ruim, aquela criança, sem ter o discernimento, é o que ela vai entender e aprender sobre ela. Essa é a verdade absoluta? Não. Mas pode ser que a identidade daquela pessoa foi construída dessa forma. Pode ser que aquela pessoa, de repente, desde criança, quando fazia alguma coisa, ela era muito aplaudida. Nossa, isso daqui que você faz é muito bom, isso daqui você faz muito bem feito. Como que vai ser a identidade dessa pessoa? Nossa, eu tenho que fazer as coisas muito boas para eu poder ser vista pelo outro. A todo momento nós buscamos essa aceitação e essa visão do outro, porque é isso que nos dá o conceito de identidade. Porque, na verdade, era sempre para que a gente olhasse para o Senhor e Ele nos desse o conceito de identidade. Mas a partir da separação do pecado, eu paro de olhar para o Senhor e a minha identidade ela é construída através do outro. E esse outro, ele pode construir a minha identidade através das dores que ele também já carregava. Então, olha, parece uma cadeia, né? Porque às vezes não está bem, não teve uma identidade bem construída, passa para aquele outro uma identidade que também não foi bem construída, que passa para o outro, e assim muitas vezes nós vemos aí uma geração seguindo exatamente dessa forma. Então, olha só, aqui também, né, na psicanálise, fala que a identidade, ela não é possível sem uma identificação. Elas são coisas que não dá para a gente separar. Ou seja, na forma como foi construída a tua identidade, não tem como a gente não se identificar. Então, se a pessoa fala assim: ah, Vanessa, você é muito ruim. Nossa, tudo que você faz é ruim. Eu começo então a me identificar com tudo aquilo que é ruim. Por quê?
Porque a minha identidade e identificação, elas caminham sempre juntas. Então parece que alguém fala assim, meu Deus, parece que essa coisa só acontece com essa pessoa, todo o problema parece que vem para essa pessoa. Como está a identidade dela? O que ela acredita sobre ela? Para quem foram as pessoas que olharam para ela e ela pôde se constituir como pessoa? E por que hoje eu quero dividir isso com vocês? Porque muitas vezes, apesar de sermos cristãos, eu particularmente não vim de uma família cristã, me converti, eu tinha 21 para 22 anos, eu tenho 44 hoje. Mas eu não vim, então eu tive uma criação da minha identidade baseada nas pessoas. Então, como que era a minha identidade? Então, lógico que não era por mal, mas a minha mãe, o que ela fazia? Você vai pôr uma roupa? Ela falou assim, mãe, tá boa essa roupa? Ai, não, vai trocar, o que os outros vão pensar? Mãe, não fala assim, o que os outros vão pensar? Eu acordei, mãe, posso ir na padaria? Arruma mais o cabelo, o que os outros vão pensar? Então, sem a gente perceber, como que a minha identidade, ela foi sendo criada? Sempre sobre o que os outros vão pensar, ou seja, então, eu sempre me identificava com tudo com que uma pessoa ia pensar. Eu poderia fazer as minhas escolhas, mas o que as pessoas, primeiro, a minha identificação era o que as pessoas vão pensar. Pode ser que muitas vezes, ali eu me lembro que quando eu me converti, e eu era uma pessoa que gostava de sair, que gostava de balada, tal. Só que o que aconteceu? Quando eu me converti e eu senti realmente ali a presença do Senhor, qual foi o primeiro pensamento? O que as pessoas vão pensar? A primeira coisa que veio. E levou um bom tempo, e nessa caminhada eu acabei até me desviando. Por quê? Depois eu fui trabalhar num lugar que também tinham muitas pessoas que não eram cristãs, ou seja, eu tinha uma identidade aqui que ela sempre estava relacionada a pessoas. E apesar de eu já ter tido um encontro com o Senhor, parecia que aquilo ainda não era suficiente para ser maior do que aquela identidade que foi criada através de pessoas, não do Senhor. Quantas vezes ainda não estamos assim? Porque a influência do nosso ambiente, ela exerce algo muito forte ainda em nós, que muitas vezes ainda supera até mesmo a nossa relação com Cristo. Se a gente falasse assim, olha, aceitei Jesus e agora acabou, minha vida toda vai ser transformada, eu vou abrir mão de uma vez de tudo que eu fazia, de tudo que eu gostava, com certeza o nosso mundo já não seria mais da mesma forma. Porque imagina quantos cristãos completamente transformados, vivendo o céu na terra. Se a gente vivesse o céu na terra, as pessoas iam olhar para a gente e falar, eu quero isso também. A outra também ia falar, eu quero isso. Por quê? Bobo a gente não é. Não é? Então você vê as pessoas ali, céu na terra, lógico que você vai querer. Então a gente ia conseguir cada vez mais atrair mais pessoas, e isso ia ser um processo natural. Mas a todo momento nós estamos ainda sendo trabalhados para desvincular ainda tudo aquilo que nós aprendemos através de homens, tudo aquilo que nós trazemos ainda em questões de família, de hereditariedade, para que a gente ainda lute a cada dia para que a gente possa viver e renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa nossa identidade ainda, será que ela está em Cristo ou ela ainda está
relacionado com muitos fatores humanos. Se eu perguntasse para vocês, o que talvez fosse tirado de vocês que vocês não suportariam? O que seria? Se eu perguntasse para vocês, que cada um possa pensar, nossa, se tirar tal coisa de mim, isso daqui eu acho que eu não ia suportar. E não tem problema, não é porque a gente é crente que a gente tem que falar, imagina, eu suporto tudo. Não, a gente precisa, antes de tudo, reconhecer o que talvez a gente não suportaria. A gente consegue pensar? E eu queria trazer aqui 2 exemplos para vocês. Porque a gente sabe que tudo que... Eu falo que o Antigo Testamento, ele é a nossa vida, né? Ali de todos os dias, aquilo que nós ainda fazemos. E o Novo Testamento, ele é aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós lutamos para fazer todos os dias. E então, quando nós vemos aqui, nós vemos Saul. E Saul, ele era um bom exemplo nessa questão de identidade. As pessoas viam Saul como um bom rei. Ele tinha características, né? Então, talvez, a gente não sabe, mas antigamente, talvez as pessoas olhavam ali para ele, desde que ele era pequeno, talvez ele carregava traços ali que aparentemente eram muito positivos. Tanto que foram pessoas que falaram, Saul pode ser um bom rei, nós queremos um rei, então vai ser Saul. Então olha só, às vezes ele tinha porte e ele foi ungido rei, mas talvez ele ainda não se identificasse como rei, porque se a gente fala que a identidade ela está junto com uma identificação, talvez o próprio Saul ainda não se identificasse como rei, apesar dele ser rei. E por quê? Porque para você realmente ser um rei, você precisa estar disposto a morrer pelo seu povo. Não é você olhar para você, não é você olhar para o seu ego, não é você olhar para as suas questões, é você olhar para o seu povo, é aquele que vai dar a vida pelo povo, é aquele que vai falar em nome do povo, é aquele que vai defender o povo. Mas talvez ele ainda não se identificasse desta forma. E aqui em 1 Samuel 15, em dos momentos ali, Samuel ele dá um direcionamento para Saul numa determinada guerra e ele fala que é para destruir tudo. Não é para ficar com nada, é para destruir todos os inimigos. Mas Saul, com boa vontade, mas não com mentalidade de rei, porque o rei é aquele que obedece, né? Um rei sendo constituído pelo Senhor, ele entende que acima dele também tem alguém ali que lhe dá o direcionamento. Mas naquele momento ele achou por bem não acabar com tudo. Naquele momento, não, mas eu achei que eu ainda podia deixar uma parte aqui. E então naquele momento Deus fala que se arrependeu de ter ungido ele, porque ele não agiu como rei, ele agiu ainda por aquilo que ele achava, pensando nele ainda. E então aqui nós vemos quando o profeta Samuel vai falar ali com Saul e fala para ele, aquilo que o Senhor pediu para você destruir não foi destruído. Então Samuel ele fala, eu pequei. Então Saul fala, pequei, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Tive medo dos soldados e eu os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel,
então disse: você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. E então Saul repete, no versículo 30, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Ou seja, aqui Saul, ele mostra na identidade dele com o que ele estava identificado, o que ele não queria que tirasse dele. Ele ainda estava muito mais preocupado com as pessoas. Ele fala: eu não quero que tira isso, volta comigo para pelo menos o meu povo aqui não ver que eu como rei. E será que nós estamos dispostos, como cristãos, muitas vezes no nosso trabalho, em uma situação na nossa família, será que às vezes a gente também, na nossa identidade, a gente ainda não está mais vinculado com aquilo que os outros ainda pensam, com aquilo que eu realmente imagino ser? O que ele falou? Eu pequei. Ele assumiu, ele não negou, ele assumiu, mas ele falou: por favor, não na frente das pessoas. Então, aonde estava a identidade dele? A identidade dele ainda estava sobre o que as pessoas iam pensar dele. Então, muitas vezes nós carregamos, às vezes até pecados, erros, e não colocamos aquilo à luz do Senhor, nos submetendo às leis humanas, mas olhando para Cristo e nos identificando com Ele. Naquele momento, Saul, ele se identificou com a própria identidade frágil dele, a identidade de homem. Mas nós temos aqui também, em uma passagem, aqui em Salmos 51:11, nós vemos também ali uma frase, um salmo que Davi escreveu depois de ser confrontado também por Natan, pelo profeta Natan, sobre o pecado dele com Batseba. Davi, ele ainda, antes de ser rei, ele não foi nomeado pelas pessoas. Davi, ele foi escolhido pelo Senhor, porque a identidade que foi constituída na família de Davi era uma identidade o quê? Ele é o pastor, ele fica ali por último, ninguém dava nenhuma atenção para ele. A identidade dele não foi construída através das pessoas, era ele e os animais dele. E no momento certo, então ele foi escolhido pelo Senhor, levou um tempo de preparo para que ele pudesse exercer a função realmente de rei, e mesmo sendo rei, com a humanidade dele, ainda assim ele pecou. Mas é no pecado que vai se manifestar a nossa verdadeira identidade. Aonde está vinculada a nossa identidade? Quem nós somos? Eu ainda estou me identificando com uma pessoa, eu ainda estou vinculado à identidade que uma pessoa deu para mim, ou eu estou vinculado à identidade que o Senhor deu para mim? Então, naquele momento, neste salmo, então o profeta Natan, ele confronta Davi sobre o pecado com Batseba. E nesse momento, Davi, ele fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele também confessa, e ele fala assim: Senhor, eu pequei, e somente contra ti eu pequei. Aonde estava a identidade de Davi? A identidade de Davi estava no Senhor. Ele não olhava como aquele bebê que se entende como uma pessoa através de outra pessoa. Ele se identificava
como aquele que olhava já para a face do Senhor. E então ele sabia que a verdadeira identidade dele não era sobre ele ser rei, não era sobre o reinado, era sobre não perder mais a presença do Senhor. Os dois assumiram o pecado. E às vezes aqui nós podemos também confessar os nossos pecados. Mas a gente vê que não é a confissão do pecado, mas é a intenção, é aquilo que está ainda além da confissão de um pecado. E qual é o medo que vem? Qual é a insegurança que vem depois da confissão de um pecado? Os dois confessaram. Saul confessou, ele falou: eu pequei, não estou negando, não estou mentindo, não estou fazendo nada, mas vem aqui perante o povo, porque o que as pessoas vão pensar de mim? O que Jó também se questionava quando ele perdeu tudo, né? Ele falava: meu Deus, por quê? Como as pessoas viam ele? Falava que ele era um homem muito bem visto pelas pessoas, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha gado, ele tinha os filhos, né? Eu brinco, porque eu falo que ele valorizava muito, né? Então ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder toda a terra, todo o dinheiro. Eu falo que ele só não tinha, ali na palavra fala que ele não menciona nada sobre ele ter medo de perder a esposa, né? E tudo foi perdido, a única coisa que sobrou foi a esposa. Porque ele perdeu os filhos, o dinheiro, ele perdeu tudo. A única que ficou ali com ele foi a esposa. Mas a gente brinca, mas até nisso tem um segredo. O que eu perguntei para vocês? Se fosse tirado algo de vocês, o que vocês não sobreviveriam? O que vocês teriam medo de perder? Né? E o que a palavra, o que Jó mesmo fala? Aquilo que eu mais temia me sucedeu. E parece uma brincadeira, mas é verdade. Ali não menciona nada sobre a esposa. Menciona sobre os filhos, sobre o gado, sobre as terras, sobre os animais, mas não fala. E ela permaneceu. Ou seja, quando nós temos muito medo, é porque pode ser que a nossa identidade está vinculada àquilo. E se tirarem todo o dinheiro? E se tirarem a tua saúde? Aonde está a tua identidade? Aonde você ainda vai se identificar como pessoa? E quando a gente fala sobre identidade, e as pessoas me perguntam, falam: Vanessa, mas quem eu sou então? Eu entendi, eu tenho que olhar então para o Senhor, para eu poder me entender como pessoa aqui ainda. Ah, Vanessa, então eu tenho identidade de filho, né? Hoje em dia a gente ouve muito, né? Você tem que ser filha, você... Realmente nós nos tornamos filhas através de Cristo. Mas a identidade de filha não é sobre a identidade que a gente vai viver aqui. Porque às vezes você fala assim: tá, eu sou filha, mas e aí? Né? Porque às vezes, se você é filha de alguém muito rico, mas essa pessoa está viva, você ainda não vai usufruir da sua herança. Então, eu sou filha. Então, quando eu sou filha, eu sei que eu tenho uma herança. E nós, como filhos, nós sabemos que temos uma herança. Mas enquanto não recebemos essa herança, como é a nossa identidade aqui? Não é só: eu sou filha, mas o que eu faço agora como filha? O que eu tenho que fazer? E aqui, né, como estamos aqui, em Romanos 6, versículo 4, fala assim: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E em Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses 3:4 fala: porque vocês morreram, e a sua vida está escondida com Cristo
E em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós falamos que nós aceitamos Cristo, e nós morremos e nascemos com Ele, lembra que eu falei da história do bebezinho? Quando o bebê nasce, ele fica aqui e ele vai olhando para a face da mãe para ele se identificar então como uma pessoa. Porém, nós estamos falando de humanos e que aquela pessoa, a gente não sabe se ela vai passar as melhores referências ali para que aquela pessoa viva. Mas quando eu falo, eu morri e ressuscitei com Cristo, agora sou uma nova criatura, é como se nós nascêssemos de novo e agora a nossa face contemplasse a face do Senhor. E então a nossa identidade, ela é desenvolvida através de eu olhar agora para Cristo, assim como eu era o bebezinho que eu olhava, assim como eu vivia ali no ambiente que foi gerando a minha identidade, mas isso não existe mais, não tem mais como eu andar vivendo por aquilo que eu aprendi dentro de um contexto de família. Às vezes, mas a minha família me ensinou coisas muito boas. Glória a Deus, vai ser mais fácil, mas nem sempre. Para que a gente então não tenha dúvidas, se nós olharmos como bebês, contemplando a face do Senhor, nós não teremos dúvidas que estaremos no caminho certo, que a nossa identidade, quem nós somos, e eu falo, quem você é? Você é nova criatura. Vanessa, não, eu tenho um nome para uma necessidade terrena, uma identificação. Mas se eu tenho uma identidade, com quem que eu me identifico hoje? Hoje eu me identifico com Cristo. Qual é a minha identidade? Minha identidade é Cristo. Se na minha identidade humana eu aprendi coisas e eu fiz coisas e me tornei sobre aquilo que eu aprendia, quando eu olho para a face de Cristo, então quem eu vou me tornar? Eu vou fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Eu vou reagir exatamente da forma como Ele reagiu. Ah, Vanessa, mas nossa, eu sempre fui desse jeito. Amém. Então você morre, nasce de novo e agora você pode escolher ser uma nova criatura. É isso. Eu posso escolher. Ai, Vanessa, mas eu já tinha morrido, eu nasci de novo, eu já fui batizada, mas eu não senti. Não é uma sensação, é uma escolha. Nós não podemos escolher em que família a gente nasceu. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, Ele nos dá a oportunidade da gente fazer uma nova escolha hoje. Hoje, mas eu estou aqui, eu sou crente. Amém. Faça essa escolha novamente. Senhor, eu quero contemplar a Tua face e me tornar verdadeiramente o Teu filho. Eu tenho as minhas 3 filhas e quando elas começam a conversar, as pessoas que conversam, elas falam, nossa, vocês têm exatamente o jeito da sua mãe, vocês falam com os trejeitos, porque elas vão se identificando, é o ambiente que elas convivem, elas vão se tornando parecidas. Então, se eu quero me parecer com Cristo, eu vou contemplar a face dele, vou reagir como ele reagia, né? Ele tem ali, a gente tem um exemplo. Todos os dias, então, eu vou olhar como uma bebê e vou contemplar e falar, agora eu nasci de novo. Ah, mas é a Vanessa era daquele jeito. Sim, a Vanessa era daquele jeito. Agora, eu sou o reflexo de Cristo. Agora, Cristo habita em mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes nós ainda estamos apegados sobre quem nós somos e às vezes a gente fala, não, porque é a minha palavra, é sobre quem eu sou, é sobre, ninguém pode falar de mim, essa pessoa está me ofendendo e a gente quer lutar pela nossa honra. Isso também tem a ver com a nossa identidade. É assim, morto se ofende? Ia ser estranho, né? Morto se abala? Não.
Morto não vai levantar. Quando a pessoa está enterrada ali, a pessoa pode acabar de sair do velório e está falando mal dela. Ele não vai levantar ali para fazer alguma coisa. Por que a gente, muitas vezes, quando alguém ainda está falando sobre a gente quer ir lá e tirar satisfação? Porque eu me identifico ainda com aquilo. Eu me identifico, às vezes, ainda com o meu ego, com aquela identidade ainda que eu tenho. As pessoas não podem pensar isso de mim. As pessoas não podiam pensar de Cristo e pensar. Ai, mas eu não posso passar vergonha. Nossa, se eu passar uma vergonha, eu quero fazer tudo muito certinho. Ai, porque eu sou crente, então eu quero fazer tudo milimetricamente certinho. Glória a Deus, se for para honrar o nome do Senhor. Mas será que muitas vezes não é para cuidar dessa nossa identidade ainda que eu estou vinculado? E se eu fizer tudo muito certinho para a honra do Senhor e ainda assim pessoas me julgarem, como que eu vou me sentir? Porque aí vai revelar a minha identidade. Se eu fizer tudo muito certinho para a glória de Deus e ainda assim eu for perseguido, a palavra fala que isso seja motivo de glória, né? Seja motivo de alegria a perseguição, se a gente estiver sendo perseguido por fazer a vontade do Senhor. Agora, como eu me sinto? Se isso me abalar, é porque a minha identidade não está em Cristo, mas ela ainda está sobre aquilo que eu penso sobre mim mesmo, sobre aquilo do qual eu ainda sou refém. Então, como é a nossa vida? Como tem sido a nossa vida? Será que eu estou realmente disposta a passar por tudo aquilo que eu preciso passar, ser tirado tudo aquilo que precisa ser tirado? Ou será que ainda aquilo que eu penso de mim mesma ainda está muitas vezes sobrepondo o próprio propósito de Deus para a minha vida? Será, meu Deus, as pessoas não podem pensar mal de mim? Podem e muitas vezes ainda vão. As pessoas não podem me ofender. Podem. Não estou dizendo que elas estão certas, mas enquanto estamos aqui, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas ali naquele momento não é mais sobre aquela pessoa, mas daí é sobre a minha identidade, sobre aquilo que eu penso ainda sobre mim. Se a minha identidade ela ainda estiver vinculada ao que as pessoas, ao que os outros ainda vão pensar, realmente ainda a minha identidade, ela ainda não é uma identidade em Cristo. Então, quando eu sou filha, e eu falo, a minha identidade é de filha, é perfeito, mas isso é uma identidade espiritual, é sobre aquilo que eu vou receber quando Cristo voltar. Eu tomo a minha identidade de filho e de filha e falo, eu sei, então eu vou chegar lá e eu vou receber ali espiritualmente a minha herança de filha. Quando eu assumo minha identidade de filho e de filha, é sobre a herança que eu vou receber do Senhor. Mas aqui, a minha identidade é Cristo. A minha identidade não é Vanessa, a minha identidade não é Mariana, a minha identidade não é Júlia. A minha identidade é Cristo. Tanto que a palavra fala para que todos nós, para a gente falar, todos nós tenhamos um único modo de pensar. Por quê? Se o modo de pensar é Cristo, o modo de agir é Cristo, é muito simples, todos nós temos um único modo de pensar. Não é para que eu acho isso, eu acho aquilo. É a palavra é uma só. Acredito que a mesma Bíblia que está escrita aqui, vai estar escrita na de vocês. Por que cada um então aqui tem a sua Bíblia? Por quê? Se todos nós aprendermos as mesmas coisas, todos nós teremos o mesmo modo de pensar. Porque não cabe mais a nossa vida. A nossa identidade é Cristo. Eu sou filha, glória a Deus, né? Então, o que eu construí com o meu marido aqui, e se um dia nós falecermos, aquilo ficará para as nossas filhas. Enquanto isso, elas vão vivendo aqui a vida delas com as lutas, e é exatamente isso na nossa vida também. Somos filhos, teremos uma herança, mas enquanto estamos aqui, a nossa identidade é Cristo. E como que é viver essa identidade de Cristo?
Em Romanos, né? 8:10 fala: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Para mim, o viver é Cristo. Se nós estamos vivendo, que nós vivamos Cristo na nossa vida. Não estamos mais aqui para nos apegarmos. E essa é a verdadeira liberdade. Pode tirar tudo de mim, não tirando a tua presença. E a presença do Senhor, Ele fala que não vai se apartar de nós. Ou seja, se o meu pensamento está vinculado nisso, Ele pode tirar tudo. Eu não fico mais refém de nada. Vai tirar o meu cargo, se tirar os meus filhos, eu creio naquilo que eu plantei no coração e eu creio que na glória nós veremos, todos estaremos todos juntos. Se tirarem o meu dinheiro, eu sei que o Senhor fala que Ele nunca viu um justo, né, fala, nunca viu um justo mendigar o pão, então eu sei que eu não vou passar necessidade, mas é que a questão é, e a minha identidade? O que vão pensar de mim se todas essas coisas acontecerem? Então aqui, em Lucas 9, 23, 24 fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fala assim, quando eu aceitei Jesus, agora eu estou seguindo Jesus, daí que parece que a vida vai ficar perfeita, mas aqui não fala, né? Tome a sua rede, descanse e espere eu chegar. Não, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Perder a vida é perder a nossa identidade. É perder aquilo que nós somos. Nós estamos aqui exatamente só para servir ao Senhor. A nossa identidade é Cristo. Abandonem, em Efésios 4, 22 fala: abandonem a velha natureza e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. O novo homem é Cristo. Que nós venhamos nos revestir de Cristo. Em 1 Pedro 1, 15 e 16: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aqui em Atos 3, 19: arrependam-se e se convertam, para que os seus pecados sejam apagados. E voltando do começo, em Efésios 2:10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Amém? Queria fazer uma oração com vocês, para que cada um, de alguma forma aqui, fosse tocado e fosse revestido de uma nova identidade em Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por esta casa, oramos por esse momento, Senhor. Sabemos que nada foge ao teu controle, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. E te agradecemos acima de tudo pela tua palavra de verdade. Sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, Senhor. E o que o Senhor deseja é que tenhamos um encontro com Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha trazer a nossa consciência, essa nossa identidade de velho homem que ainda habita em nós, Senhor. Venha trazer a nossa consciência, Senhor, aquilo que com tanto orgulho ainda carregamos, Senhor. Seja um trabalho, seja um cargo, seja uma função na família, Senhor. Que possamos abrir mão, Senhor, de todas elas, mas que a nossa identidade seja Cristo. Que possamos sair desta porta, meu Senhor, em nome de Jesus, falando: eu morri, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, mas é Cristo quem habita em mim. As minhas reações são Cristo, as minhas emoções são Cristo, o meu pensamento é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que a todo momento, como bebê, Senhor, possamos contemplar a tua face. Contemplando a tua face, a nossa identidade será restaurada, a nossa identidade será renovada, Senhor. Que a tua luz
Senhor. Que venhamos, Senhor, saber sobre a nossa identidade. Que venhamos deixar. O Senhor já lançou o nosso passado, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos escolher também deixar esse passado, sabendo que tudo que fizemos, pensamos ou falamos, veio através de uma identidade criada, Senhor, por humanos, por pessoas com suas dores, com suas aflições, Senhor. Oh, Pai, isso não é o teu propósito, e o Senhor nos dá uma oportunidade de vivermos algo novo, de restaurar